A partir de agora, deleite-se com o programa A Verdade que Você Precisa Saber, da Igreja Evangélica Missão Pentecostal, que tem como pastor-presidente Francisco das Chagas Castro Filho. Não é apenas mais uma igreja, e sim a igreja puramente fundamentada no Evangelho de Cristo, sem restrições com o dízimo, onde sua oferta é muito valiosa e a sua presença é a oferta maior ao Senhor. Programa A Verdade que Você Precisa Saber. Muito bem, meus amados irmãos e amigos, diz a palavra de Deus, Lucas 19, 45 a 46. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Amém. Lucas 19, 45 a 46. Nós, observando a palavra de Deus de uma forma espiritual, com os olhos voltados para esta humildade que é nos tocarmos mais, deixar a palavra de Deus tocar mais em nosso coração, podemos ver que a igreja do Senhor, todos nós nos tornamos a igreja. Mas Jesus, de uma palavra firme, maravilhosa, entre aspas, ele disse: a minha casa será casa de oração. A minha casa, ele se referiu ao templo onde as pessoas estavam ali para se congregar. Casa onde Deus, nosso Senhor, se faz presente no meio da congregação, de um povo que ele comprou com o seu precioso sangue, com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Glória a Deus. Porém, nós encontramos hoje muitas pessoas que chamam elas, até mesmo já tem o nome que é colocado a esse grupo de pessoas que são contrários à congregação, à casa de Deus, casa de oração, chamam eles pessoas que não têm igreja, são eles desengrejados. As pessoas desigrejadas, ela não acredita em Deus como está escrito, ela não acredita na palavra, ela não quer a essência da palavra, eles levam tudo ao pé da letra e não aceitam de forma alguma, chamam, portanto, esses templos religiosos que temos hoje no mundo inteiro, uma réplica dos templos na época de Cristo, que eram chamados sinagogas. Então, por isso, eles ficam até exemplificando o exemplo de Paulo, que Paulo não construiu, Jesus também não construiu templos, e eles não entendem, são mente fechada. Não deem ouvidos a esse tipo de pessoas, porque nós observamos pela palavra de Deus, Paulo não foi chamado para construir templos, Paulo foi chamado para levar o evangelho às pessoas. Então cada um fique na posição que foi chamado, está escrito na palavra do Senhor. Jesus Cristo, com 3 anos e meio também, ele teve sua obra, seu sacrifício na cruz para resgatar o homem do pecado. Ele chegando na casa de Zaqueu, ali estava uma multidão blasfemando, dizendo coisa, murmurando, e Zaqueu levantou e disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituirei quadruplicadamente, ou seja, 4 vezes mais. Aleluia. Além de dizer assim, eu restituirei quadruplicadamente, e a metade do que eu tenho, eu dou aos pobres. Então Jesus ficou alegre no coração de ver a intenção daquele cidadão ali, e disse ao povo que estava para ouvir, e os quais murmuravam: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Lucas capítulo 19, versículo 10, está escrito. Então, aqui está o exemplo
casa de oração, um lugar onde o povo de Deus se reúne. Mas existe pessoas nesse mundo com mau entendimento, que não entendem nada da palavra de Deus, são incircuncisos, pessoas de coração dobre, de palavras que não medem esforço para atrapalhar o trabalho de Deus, ficam eles dizendo que não há necessidade de templos. E o que me chama a atenção é que se nós sairmos de manhã para ir ao mercado público, ali está o que vender, a carne e alguns outros ingredientes para nossas vidas. Se você precisa de comprar uma roupa, panos, confecções, esse tipo de coisa, você, claro que vai procurar uma loja adequada. Se você precisa de comprar um transporte, você vai onde vende autos, quer dizer, transportes e outros. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, é o nosso foco aqui pela palavra de Deus, é que Jesus disse, ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo e disse, está escrito, já vinha escrito desde a antiguidade, a minha casa de oração. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões, porque estavam fazendo da casa de Deus um lugar de venda, um lugar de troca de negócios. Então não é nada disso da casa de Deus tem que acontecer. Jesus expulsou aquele povo, chamando a atenção e mostrando que tem que ter, portanto, uma casa para que o nome do Senhor seja exaltado. Porque há casa para tudo nesse mundo, como eu me referi agora. Falando, portanto, até mesmo salões de macumba existe. Casa de vender tudo. Casa de material de construção, casa de ferragem, casa de tantas outras coisas. E só não para Deus. Os demônios, usando esse tipo de pessoas, dizem que não tem que ter uma casa para que o nome do Senhor seja exaltado. Porque são contrários à palavra de Deus, são inimigos de Deus, são amigos de Satanás. Então não tem que ouvir essas pessoas. São pessoas ruins demais, pessoas que não têm o Espírito de Deus. E eles ficam recitando versículos, mostrando conhecimento sem ter conhecimento, de uma forma, de um coração malicioso para enganarem as pessoas. Mas aqui está a palavra de Deus, glória a Deus, e eu chamo a sua atenção para isso, porque Jesus disse que a casa dele, casa de oração, não é lugar de comércio. Senão ele teria deixado ali aquelas pessoas trocando, fazendo negócio, fazendo um troca-troca da casa do Senhor. Então, meus irmãos, amigos que nos ouvem, assim também nós vemos muitos, época de festejos dessas igrejas de ídolos, eles fazem aqueles botequinhos e faz ali um movimento, vendendo cachaça, vendendo cigarro, vendendo cerveja, vendendo pirulito, vendendo bala, vendendo tudo. Por quê? Porque mostram também que não estão de acordo com a palavra de Deus. São inimigos do Senhor. Se ali fosse casa de Deus, Deus também iria cobrar. Mas como não é de Deus, deixa para lá, deixa eles fazerem como eles quiserem. Há nos interiores, muito mais do que nas cidades grandes, essa prática de pessoas na época que vão adorar os seus ídolos, passam 9 dias de novena, rezando, bebendo, fumando, se prostituindo. No final, o apurado é morte de muitas pessoas que morreram, onde eles se envolveram com mulheres, se envolveram com bebidas, com prostituição e tantas outras coisas, ali terminaram morrendo. É o final, é o lucro que deixa aí para a sociedade o homem se reunir, sair da sua casa para ir uma casa chamada casa de Mamon, casa onde ali está arrecadando dinheiro. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e a Mamon. Nós temos que servir unicamente ao Senhor. Glória a Deus. Por isso Jesus diz aqui na sua palavra, começou a expulsar os que estavam vendendo e disse, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. É o que está escrito em Lucas 19, 45 a 46. Então todos temos coisas que nos irritam durante o dia e demonstramos nossa ira de forma diferente. No entanto, pesquisas mostram que não é bom se irar. Não é bom.
Até mesmo muitos estudos demonstram que pessoas com um temperamento ruim estão 3 vezes mais propensas a sofrer um ataque cardíaco. Tem que ter cuidado. Uma pesquisa realizada, parece que em 2006, por pesquisadores, que nos mostram, que revelou que 10 milhões de homens nos Estados Unidos são tão irados que estão doentes. Naquela época, eles estavam todos doentes, cerca de 10 milhões. Irados. De fato, a doença dessas pessoas tem um nome: transtorno exclusivo intermitente. Mas é preciso, meus irmãos, destacar que nem toda raiva é ruim. Lembremos disso. A Bíblia lembra que uma ocasião onde Jesus Cristo, glória a Deus, o Deus encarnado, aleluia, se irou, ficou bastante irado do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de fazer sua entrada triunfal em Jerusalém, com multidões de pessoas louvando, aleluia, e estendendo seus ramos pelo caminho, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Depois que aconteceu isso lá na cidade de Jerusalém. E ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Pegou ali umas cordas, dobrou-as, fez uma razague, conforme a palavra de Deus nos mostra, e começou a expulsar, derrubar as mesas dos campistas, do povo que estava ali fora. Todo mundo correu. Será que Jesus estava tendo um ataque de raiva? É muito difícil isso, né? Era uma indignação justa, meu irmão. Ele foi ao templo, glória a Deus. Ele verificou a situação e ele virou as mesas. Por que tal demonstração de raiva? Mas é claro, porque as pessoas envolvidas no comércio, no templo, estavam mantendo outras afastadas de Deus. Porque aquelas pessoas que andam no caminho de Deus, elas ficam tristes, elas ficam isoladas quando vê esse tipo de coisa. Só um exemplo: um verdadeiro filho de Deus vê uma coisa errada dentro da comunidade cristã, ele não sai falando, brigando, porque tem aquele que é linguarudo demais. A língua, quando morrer, ele tem que ir num transporte e a língua no outro. Mas tem aqueles que, graças a Deus, eles são obedientes. Ele ouve alguma coisa errada, ele vê alguma coisa errada, ele deixa para ali, até se isola, fica dando um tempo, esperando que Deus ali retire aquele mal. Então eles tinham uma pequena rede de influência que, na verdade, encontrava falhas nos animais trazidos para sacrifício, e então vendiam animais ditos aprovados e preços elevados. Era isso que ele fazia, porque as pessoas envolvidas no comércio, no templo, estavam mantendo outras afastadas por isso. O povo via que a palavra de Deus diz que é para a gente não dar oferta coisas, um galo cego, uma perna quebrada, um bico torto. Não. Se você tem um amigo e você gosta daquela pessoa, por exemplo, um médico, uma pessoa que ele fez um bem, uma pessoa que é amigão, né? Você vai levar um presente para ele, você leva o melhor. Você não vai levar uma coisa com defeito. E ali tinha pessoas que estavam levando para casa de Deus esse tipo de coisa. E eles aprovavam. Eles estavam ali vendo essas falhas nos animais trazidos, e então comercializavam. Vendiam animais ditos aprovados a preços elevados. E o verdadeiro que estava olhando, o Filho de Deus, se recuava, se retirava. E então, de qualquer forma, estavam eles atrapalhando a vida daqueles que são sinceros. Porque se eu ver uma coisa errada ali, eu não vou entrar naquela briga para mim querer separar. Pelo contrário, eu vou sair dali e eu não sei o que está acontecendo. Eu vou orar a Deus, expulsar aquele demônio em nome de Jesus.
Então essa é a situação. O povo estava, eles fazendo esse comércio. Isso fez Jesus irar-se. Jesus ficou irado. Então Deus fica também irado, ainda hoje, quando pessoas ficam no caminho de pecadores que querem se aproximar dele. Quantas pessoas estão no caminho atrapalhando, usando internet, fazendo comentários sobre congregação, igreja, dizendo que igreja somos nós. Sim, igreja somos nós mesmos. É o que está escrito, nós somos templos de Deus, aleluia, quando nós andamos segundo a palavra de Deus. Mas a casa de oração tem que ter, porque tem casa para tudo no mundo. Como eu dizia agora há poucos dias, tem até um lugar chamado Cracolândia, onde ali estão as pessoas que usam crack, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, para lá. Em outros lugares aqui também, algumas pessoas conhecem. Mas não pode ter uma casa para Deus. No conceito do elemento que vive demoniado, não tem que ter uma casa para Deus, uma casa de oração, uma casa de reunião, onde as pessoas possam buscar a presença de Deus. Então é isso que nós vivemos, um momento de muita turbulência, de desigualdade, de falta de entendimento na vida de muitos, principalmente daqueles que dão evasão, que dão lugar ao inimigo. Deus fica irado quando pessoas ficam no caminho de pecadores que ficam atrapalhando que eles venham ao nosso Deus. Deus não gosta quando nos metemos no caminho, e isso acontece bastante na igreja. A igreja não deve ser um museu de santos também. Tem gente que porque eu sou santo, porque isso não é isso. Ela deve ser um hospital de pecadores. Um local onde as pessoas conheçam a Deus, onde as pessoas venham para Deus. Porque tem pessoas que pensam que vir para a congregação, para a igreja, está fazendo um favor ao pastor. Você não está fazendo um favor a ninguém, senão a sua própria alma. Porque, na verdade, nós temos um templo aqui em Esperantina, mas nós não estamos aqui muito preocupados em trazer você, não. A nossa preocupação é lhe expor a verdade. Aí sim, cabe você, com a ajuda de Deus, a inspiração do Espírito Santo, tomar a sua atitude. Mas não estou preocupado com multidões, porque Jesus diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está presente. Glória a Deus. Essa aí que é a igreja do Senhor. Porque larga aí a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que encontram. Agora, apertado é o caminho, estreita é a porta que conduz à salvação, e são poucos os que encontram. É o que está escrito na palavra. Jesus falou essas palavras. Por essa causa, meu irmão, você que está nos ouvindo, nós estamos falando aqui que Jesus Cristo, ele no templo, lá em Jerusalém, começou a expulsar os que estavam vendendo e disse, está escrito, a minha casa de oração. Mas vocês têm feito dela covil de ladrões. Então que não haja, portanto, em nenhum de nós esse interesse de vir ao templo, a casa de oração, com pensamento de vender, de comprar ou de ter lucro e alguma coisa. Como muitos estão aí hoje vendendo a Bíblia, vendendo a palavra de Deus, cobrando dos irmãos 10% e tirando a paciência de Deus, tirando o amor de Deus dentro da igreja. Por quê? Porque Deus se afasta desse tipo de coisa. Então nós queremos que você seja bem-aventurado, você seja feliz em ouvir esta palavra e saber que a casa de oração tem que ter e você tem que participar, porque caso contrário, você não será uma ovelha do Senhor. Porque ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, nós temos que ter o aprisco das ovelhas, que é exatamente a casa de oração. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe e nos ajude hoje e sempre. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te damos ao Senhor por mais uma oportunidade que tivemos de estar aqui pregando a tua palavra, falando, Senhor, desta casa a qual o Senhor disse, casa de oração.
e que o Senhor venha abençoar todos que fazem parte, todos se tornaram membros e todos nós continuemos, meu Pai, alegres, felizes, exaltando e bendizendo o Teu santo nome. Obrigado por tudo, Senhor. Continua conosco, em o nome de Jesus te peço e te agradeço. Amém. O bom jardineiro é o Senhor. Você acabou de ouvir A Verdade que Você Precisa Saber, um programa da Igreja Evangélica Missão Pentecostal.